Seja bem-vindo à 9ª edição da Meia Maratona de Famalicão, realizada no início de outubro, num período marcado por muitas corridas desta distância realizadas em Portugal. Somos 8, desde o mais velho, que é a mãe do Filipe, até ao Rafael, que tem 7 anos. Já faço trail, e estive a preparar-me para as provas de trail e agora é que vim aqui fazer mais uns quilómetros saindo fora da minha zona de conforto. Tem um ambiente muito bom, que a cidade começa a interagir muito com o público e tudo, e uma pessoa, é para aqui que vem, divertir-se um bocado. Que tudo corra bem e pouca chuva. Eu já costumo vir, venho fazer a caminhada, venho dar a partida, venho ver o ambiente. Hoje o clima não nos está a ajudar muito, mas também para correr e caminhar, porventura com uma capa, para aqueles que caminham, aqueles que correm, claro que não. Não está a chover muito, está a chover, obviamente que perturba sempre, mas obviamente estamos aqui a assistir a uma moldura humana tremenda, enorme. Já temos um conjunto de anos que ela decorre e vai continuar, claro que sim. É um bom exemplo que temos em Famalicão. Momentos de saída para a competição, num dia no norte do país marcado pela presença da chuva muito necessária, como se sabe. Normalmente para os atletas alguns sentem-se mais prejudicados que outros, mas a chuva não era muito batente, diremos assim. A umidade elevada é sempre um aspecto negativo para a corrida de longa distância. No entanto, toda a gente confortável nesta prova que reuniu milhares de participantes, tendo-se esgotado as inscrições para as várias vertentes que compunham a meia maratona de Famalicão. Procurava-se, portanto, sucessores para Hélio Gomes, vencedor ano passado, o atleta do Sporting Clube de Portugal, a conseguir vencer adiante de Bruno Silva e João Cruz, e no lado feminino Dulce Félix procurava manter o título alcançado na época transata. Ela que era de facto uma das principais candidatas à partida para esta prova e de resto a atleta mais cotada de todas as presentes, em função do seu grande historial. Igualmente teve lugar uma prova de 10 km de extensão, da qual vamos vendo aqui também logo no início os atletas marcadores de ritmo, destacando-se André Pereira, o atleta do Benfica com o número 4012, um excelente especialista de 3.000 metros de obstáculos que tem estado envolvido em bastantes provas populares recentemente e ao longo desta temporada que agora termina para alguns e que começa para outros, ou seja, ao longo do ano civil de 2023. Também Bruno Silva pela frente da prova, com o dorsal número 4003. Os atletas para os 10 km tinham esses dorsais, a começar por esse número de 4, enquanto os dorsais mais baixos eram para os atletas dos 21.097 metros clássicos. Vimos também logo desde o início os principais candidatos a assumirem a frente da prova. Diogo Rosário do Sporting de Braga fazia a prova dos 10 km, acabaria por não estar completamente na frente até a final, e os atletas da meia maratona aproveitarem um pouco este ritmo inicial interessante, porque se caminhava para um potencial resultado abaixo dos 30 minutos nas duas léguas. Vemos Hermano Ferreira do lado de fora, o veteraníssimo atleta da Escola de Atletismo de Coimbra, voltava aqui numa perspectiva de pódio, o que não desarma, tendo ultrapassado já os 40 anos de idade. Fará em breve 41 anos, mas continua a ser um atleta particularmente ativo, e o mesmo vale para Ana Dulce Félix, que irá fazer em breve os 41 anos de idade. Animação ao longo da prova não faltou, e muito público também, apesar da chuva. Acabou por não ser um elemento dissuasor de grande apoio popular aos atletas, como acontece normalmente no norte do país, onde o meio fundo e funda em Portugal sempre teve as suas melhores raízes e onde continua a tê-las, apesar de tudo, e da mudança dos tempos e também da orientação para o atletismo dos jovens portugueses, hoje mais virado, se calhar, para outras provas mais técnicas do que para as provas de longa distância. Daí também a acentuar-se da parte portuguesa, espanhola e de outros países uma sensação de deixar fugir claramente o pelotão global africano para o domínio do meio fundo e fundo a nível mundial.
Nesta frente dos 10 km, o Diogo Rosário, Bruno Silva e o André Pereira a ficarem isolados, portanto aqui já um início de decisão final. André Pereira favorito, teoricamente, mesmo que as coisas se mantivessem assim, pela sua velocidade conhecida na parte final da prova. Bruno Silva fazia o que podia, depois de o ano passado ter conseguido na meia maratona essa segunda posição atrás de Hélio Gomes. Também no lado feminino tínhamos a vertente dos 10 km em ração, mas aqui passamos para a frente da corrida na meia maratona propriamente dita, com um atleta dos 10 km a aproveitar também para se manter aqui, precisamente João Azevedo, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira de Braga. Também pela frente Carlos Costa, com o número 4, o atleta do Guilhovai, muito ativo recentemente, ele que foi o primeiro veterano nos campeonatos nacionais de estrada realizados em Viana do Castelo, a 24 de setembro, vitória de Carlos Costa e uma boa posição na classificação geral de entre todas as faixas etárias, atleta em forma e muito especializado em provas no norte de Portugal, sobretudo na Maratona do Porto. Frente da corrida feminina, Rafaela Fonseca, cá estava muitas vezes a escolher as meias maratonas como principal fator de afirmação. Esta senhora que ao longo de anos e anos tem estado na frente do meio fundo português, depois de viver muito tempo em Londres, entretanto mãe de 2, está ainda aqui para as curvas, autenticamente, nestas provas de longa distância. Doroteia Peixoto, nas imagens, esta inserida no panorama da meia maratona, vinha na luta com Filomena Costa e Ana Dulce Félix, e distanciando-se de Andréia Cunha para ficar no pódio dos 21.097 metros. Doroteia Peixoto, que também é uma já veterana atleta dos Amigos da Montanha, clube de Barcelos, nascida em outubro de 1983. Nas imagens, Mariana Regalo, envolvida na prova dos 10 km, filha de José Regalo, um antigo grandíssimo atleta português, do meio fundo e fundo, um dos principais candidatos às medalhas nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul, não tivesse sido pisado durante a meia-final. Foi uma oportunidade perdida extraordinária para um fundista de eleição. Mariana vai tentando seguir as pisadas do pai, não é fácil chegar a um nível semelhante, mesmo tendo em conta a diferenciação entre os sexos. E aqui, outra super veterana, agora numa fase mais apagada da carreira, se quisermos assim, Filomena Costa, mas a aproveitar a possibilidade para chegar a mais um pódio, enquanto na frente evoluía Ana Dulce Félix, uma das mais extraordinárias fundistas portuguesas de todos os tempos, 7 vezes campeã nacional de cross longo, por exemplo, campeã da Europa dos 10.000 metros em Helsinki no ano de 2012, e outras proezas como pódios em campeonatos da Europa de cross e, para não falar, em campeonatos nacionais de estrada. Já que estamos neste ambiente, Ana Dulce ia ganhando uma vantagem muito clara na frente masculina. Ainda se mantinha aqui o homem que acabaria por ficar no terceiro lugar dos 10 km. Falamos do número 4011, o João Azevedo, enquanto ao seu lado está o Daniel Pinheiro. E agora passamos ao Bruno Silva, de novo na vertente dos 10 km. Bruno Silva, que também já não é um atleta muito jovem, mas continua perfeitamente ativo, agora correndo pelo Prime Running Club. Entretanto, André Pereira tinha escapado de forma já mais definitiva para a finalização desta competição de dupla légua. Certamente o veremos ao longo da temporada, que agora dá os primeiros passos no sentido de temporada em outono e inverno para as provas de pista, nomeadamente os 3 km de obstáculos, mas André Pereira é um homem também cada vez mais vocacionado para as distâncias mais longas. Vimos de passagem o João Azevedo, a sua vantagem sobre Rafael Pereira já era muito grande para assegurar com toda a garantia a terceira posição, e essas mesmas posições estavam praticamente definidas por estes momentos. André Pereira na reta da meta, a terminar com 29 minutos e 53 segundos e uma vantagem muito dilatada sobre Bruno Silva, o atleta do Prime Running Club. Finalizou no segundo posto com 30 minutos e 39 segundos, portanto redondamente a 48 segundos da liderança de André Pereira. Vantagem pronunciada, o mesmo acaba por se verificar em relação à terceira posição, que João Azevedo conseguiu manter, o atleta de verde da Escola Rosa Oliveira, a finalizar com 31 minutos e 42 segundos. Depois acabaram Rafael Pereira, Ricardo Moreira e Rui Oliveira, entre os que fizeram menos de 33 minutos nesta prova masculina de 10 km. Em todo o caso, um resultado muito bom para André Pereira em termos cronométricos, portanto conseguindo baixar dos 30 minutos, o que lhe permitiu esta vantagem toda sobre Bruno Silva, de negro, e João Azevedo, de verde. No lado feminino, Rafaela Fonseca ia paulatinamente ganhando uma clara vantagem sobre Mariana Regalo, algo que não surpreendia também face às características de ambas as atletas, sendo que Mariana está virada ainda para distâncias mais curtas. Rafaela a terminar a prova com 34 minutos
e 44 segundos e, no seu caso específico, a vantagem orçou praticamente por minuto e meio sobre a atleta do Maia. Mariana na reta final, finalização em 36 minutos e 13 segundos e também uma vantagem dilatada sobre Sónia Ferreira, do time El Comandante, que acabou com 37 minutos e 35 segundos. Ficava assim definido o pódio feminino da prova de 10 km, ao centro Rafaela Fonseca, a grande vencedora, depois aqui de laranja a segunda classificada, Mariana Regalo, Sónia Ferreira a ficar com a terceira posição. Eu fiquei muito feliz, foi a primeira vez que fiz aqui os 10 km em Famalicão, eu não tinha corrido. Eu gostei do percurso, apesar de hoje estar um bocadinho escorregadio por causa da chuva paralela, mas gostei muito de correr cá. Agora o pódio masculino, André Pereira na primeira posição, depois Bruno Silva, segundo lugar, terceiro João Azevedo. A última vez que eu competi em Famalicão foi em 2016, quando aqui neste parque fui campeão nacional de corta-mato curto. Por isso, Famalicão traz-me bastantes boas memórias e hoje foi mais uma para ficar. Fechado o capítulo dos 10 km, faltavam outro tanto e mais alguns quilómetros para fechar a meia maratona. Meia maratona que tinha aqui na liderança firmemente o Carlos Costa, que está ali por trás do Daniel Pinheiro, o homem com o número 5, e o Hermano Ferreira com o número 8. Hermano Ferreira que conseguiu a proeza de bater o seu recorde pessoal na maratona 10 anos depois de uma primeira prestação na casa das 2 horas e 13 minutos, realmente extraordinário. Esse fator vai continuando a estar em bom plano em provas populares em Portugal, embora, claro, a um nível de menor fulgor daquele que teve no início da década de 2010. No entanto, estava aqui na disputa da primeira posição com o Carlos Costa e com o Daniel Pinheiro, um homem que se revelou na Maratona do Porto de 2017, capaz de baixar das 2 horas e 18 minutos. Na perseguição à frente tínhamos um duo, o Zacarias Chitoi, moçambicano, e Jorge Santa Cruz, do Sporting de Braga. Jorge Santa Cruz, que regressou às provas populares em bom plano, a partir da meia maratona do Porto, sobretudo, uma prova marcada por muita chuva e tempo muito difícil, que não impediu a obtenção de excelentes resultados. E depois, no lado feminino, Ana Dulce Félix ia fazendo a diferença de forma claríssima, vinda de várias vitórias. 6º lugar na meia maratona do Porto, ainda assim foi a melhor portuguesa, a Ana Dulce Félix, mas tinha ganho logo a seguir a meia de Guimarães. Quanto a Filomena Costa, nessa meia maratona de Guimarães, acabou na 4ª posição, depois de ter sido 6ª na corrida de São João de Braga e 7ª no Porto. Depois da última curva, acabaria mesmo por ser Carlos Costa o vencedor masculino, sprintando para a meta, um homem nascido em 21 de março de 1986, atleta que representa esta temporada o Guilhovai, a finalizar com 67 minutos e 48 segundos. Daniel Pinheiro tardou mais 2 segundos, 67,50 para o atleta do PAC Running Academy. A posição número 3, a ser mantida por Hermano Ferreira, 67 minutos e 56 segundos. Depois ficou Zacarias Chitó, o moçambicano. Depois veio Jorge Santa Cruz, do Sporting de Braga, e João Figueiredo, a finalizar em 6º com 70 minutos exatos. Definido o pódio masculino, faltava essa mesma definição para o lado feminino. Ana Dulce Félix era comandante clara, falávamos de vitórias recentes, ela continua a estar em praticamente todas as meias maratonas de relevo em Portugal e teve sempre posições de pódio praticamente durante todo o ano de 2023. É realmente impressionante como, próxima dos 41 anos, ainda continua a andar bastante. A Dulce Félix conseguia, desta maneira, colocar uma diferença importante entre si e a Filomena Costa, antiga excelente maratonista e que tem uma das melhores marcas portuguesas de sempre como recorde pessoal, 71 minutos e 22 segundos. De frisar também que Ana Dulce Félix ainda é a recordista nacional da meia maratona com 68 minutos e 33 segundos, o tempo oficial mais rápido em Portugal, desta vez a acabar com 76 minutos e 20 segundos. Uma boa marca da Ana Dulce Félix, o que lhe permitiu ter quase 3 minutos de vantagem sobre Filomena Costa. Não é uma vantagem qualquer, significa, ao nível do andamento destas mulheres, quase 1 km de avanço. É tanto isso quanto o que Ana Dulce Félix conseguiu ganhar em relação à concorrência em Famalicão. Filomena Costa, portanto, a finalizar, com o tempo final de 78 minutos e 58 segundos. Da sua parte, também uma vantagem clara sobre a imediata, outra muito conhecida atleta, Doroteia Peixoto, dos Amigos da Montanha. Doroteia que finalizou com 80 minutos e 47 segundos, alcançou um 3º lugar seguido, depois de ter sido também 3ª em Guimarães e depois de ter participado com o 11º posto como uma das melhores portuguesas na meia maratona do Porto, a 17 de setembro. A 4ª posição veio para Andreia Cunha, depois seguiu-se Sandra Ferreira no 5º lugar e Marlene Santos no 6º lugar.
Pódio desta prova: Dulce Félix ao centro, Filomena de Costa de azul e Doroteia Peixoto de vermelho-laranja, praticamente as três grandes nesta meia maratona de Famalicão. Mais uma vitória e mais um pódio para Ana Dulce Félix. Inesgotável a coleção de medalhas em provas portuguesas para a atleta do Sport Lisboa e Benfica, a antiga atleta do Maratona e do Sporting de Braga, ao longo de uma carreira verdadeiramente brilhante. Quando vencemos, a sensação é sempre boa e hoje não foi exceção. Já é o segundo ano que eu venço aqui e estou feliz. O São Pedro não quer ser mesmo de todo nosso amigo. Ano passado choveu, este ano também choveu, mas o importante é fazermos parte desta meia maratona e dar os parabéns à organização por mais um evento. Revemos o pódio masculino composto por Carlos Costa, Daniel Pinheiro e Hermano Ferreira. Vencer é sempre bom, foi uma prova muito bem disputada até o último metro e a vitória sorriu-me a mim, por isso estou contente. Para mim foi um orgulho mais pelo facto de ter vindo a acompanhá-lo e ele ter feito a primeira vez a meia maratona dele e ter concluído e ter feito tudo a correr, e estou muito orgulhoso dele. Neste grupo é um grupo de amigos que eu conheci há pouco, de Guimarães, que tenho muito orgulho. É de Castelo Rodrigues, senhor. Ai, uau, é. Eu sou mesmo de Guimarães. Só que foi um grupo que conheci agora há pouco tempo no treino e estou a adorar a experiência com eles. Eu falo por mim, adoro. Eu divirto-me lenta. Saio daqui muito feliz com tudo o que se viveu aqui, com esta envolvência, Famalicão, organização, todos os presentes estão de parabéns, porque realmente criámos aqui um ambiente fantástico, uma energia contagiante a praticar este desporto que me é tão familiar e tão motivante. Hoje tive a oportunidade, não numa vertente competitiva, mas estar do outro lado a retribuir um pouco do apoio e do carinho e do incentivo que os famalicenses e não só me dão diariamente. Portanto, hoje foi uma versão diferente, mas foi a minha vitória, hoje foi esta a minha vitória. Esta evolução que edição após edição vamos fazendo, quer ao nível do percurso, quer ao nível também deste surgimento desta competição de 10 km. Temos 9 edições e ao longo destas 9 edições esta preocupação para que tivéssemos ano após ano uma prova mais apelativa para os atletas profissionais e para aqueles que levam isto numa vertente mais amadora, mas que também procuram cumprir os seus objetivos, tem sido uma tónica. Mérito da RAN Porto, mérito naturalmente do município de Famalicão, que vem aqui neste evento, de facto um momento importante do desporto em Famalicão. Terminamos esta 9ª edição, estamos já de olhos postos na 10ª edição de 2024 e, portanto, cá vos aguardamos em 13 de outubro de 2024, está já definida esta data, para comemorarmos aqui 10 anos, se o São Pedro nos ajudar com um tempo melhor. Acho que para quem correu tiveram uma bela manhã de corrida, apesar de estar a chover, mas é uma chuva que não tem sequer, não há uma corrente de ar, não há vento, não há nada, portanto está aqui uma manhã agradável, uma temperatura agradável, foi bom para os corredores. Para nós, enquanto organizadores, também me sinto-me satisfeito, tudo correu na normalidade e, portanto, estamos aí a preparar já a 10ª edição, 2024. Uma palavra de apreço para a Vila Nova de Famalicão, que hoje demonstrou uma dinâmica de animação por todo o percurso, o que é sinónimo também de vitalidade e de que a Câmara Municipal, sobretudo a Câmara Municipal de Famalicão, está com o evento, está com a corrida e procura juntar a cultura ao desporto, que é também, digamos assim, uma união, para mim, perfeita. Estava assim terminada a 9ª edição da Meia Maratona de Famalicão, juntamente com os 10 km, prova participada por milhares de pessoas debaixo de chuva, mas a chuva abençoou a competição. Para o ano voltaremos com a 10ª edição.